Deputado Jandira. Deputado Jandira, pela liderança, para a gente poder começar. Presidente, nós estamos a poucos minutos da votação no Senado da PEC 55. E tudo que a gente consegue ver é que há uma grande distância entre esse parlamento e a sociedade brasileira. A expectativa é que seja aprovada a PEC 55, apesar de uma manifestação hoje de quase 20 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Imaginar que nós vamos considerar que 20 mil pessoas são vândalos, todas são pessoas bandidas, que vieram aqui para fazer vandalismo. Tem estudantes menores, estudantes que ocupam escolas e cuidam do patrimônio das escolas. A União Nacional dos Estudantes tem história nesse país. A União Brasileira de Estudantes Secundaristas tem história nesse país. Esses estudantes participam e cada vez mais alcançam o melhor momento das suas vidas, porque lutam pelo direito à educação, pelo direito à escola e pelas verbas da educação. Essa manifestação aqui hoje, absolutamente pacífica da parte das entidades e da grande maioria dos estudantes, teve que enfrentar um número de provocadores. É bom que vocês vejam lá quem são esses provocadores. Certamente não vieram na luta pacífica desses estudantes, não foram trazidos nem pela UNE, nem pela UBS, nem pela CTB, nem pela CUT, nem pelo MST, nenhum partido político aqui presente. Nós precisamos olhar que essas provocações ocorrem em várias manifestações. E eles botam a blusa vermelha para disfarçar, às vezes a blusa preta para disfarçar, tapam o rosto para fazer provocação. Muitas vezes infiltrados ali pela própria polícia, para justificar a agressão ao conjunto da manifestação. Ora, polícia que usa inteligência, isola os provocadores, retira do ato, mas não agride 20 mil pessoas, muito menos os parlamentares que foram lá mediar essa situação. Estudantes vieram para cá passando chapéu, fazendo, como se diz no popular, uma coleta compartilhada para poder chegar até aqui, para pagar o aluguel de um ônibus. Não é correto, não é respeitoso, não é razoável que se agrida essa manifestação da forma como estão fazendo aqui. No momento, inclusive, em que a crise política se aprofunda nesse país. A polícia tratou os deputados xingando os deputados, colocando spray de pimenta no rosto dos parlamentares que foram mediar a pacificação daquele processo. Então não há da parte dos estudantes vandalismo, há por parte de provocadores que podiam ter sido isolados pela polícia. Não agredir menor, agrediram menores, meninos, botaram dentro de camburão com gás lá dentro e trancaram as portas para matar o estudante, é isso mesmo? Nós não fazemos apoio à violência de lado nenhum. Se o policial foi esfaqueado por algum provocador, que seja apurado, que seja punido, mas vamos respeitar a liberdade de manifestação que nós sempre respeitamos quando estávamos no governo. Agora, é importante dizer que a crise política se aprofunda, nós precisamos ver esse parlamento reagir. Quando não havia crime de responsabilidade, houve impeachment. Agora tem crime de responsabilidade, eu não vejo os senhores que falaram da ética dizer que Temer cometeu crime de responsabilidade ao arbitrar e patrocinar uma advocacia administrativa, ao violar a Lei 1079, ao violar a Constituição, fazendo a defesa como um conluio de interesses privados dentro do governo. Isso eu não vejo vocês falarem aqui. Deviam ter coerência nesse processo. Tem crime? Tem que ter impeachment. A sociedade já se organizou e na terça-feira vai protocolar aqui um pedido de impeachment em relação a esse presidente sem voto, esse presidente ilegítimo. Porque entre Michel Temer e a sociedade brasileira e a democracia, nós sabemos de que lado estamos. Estamos do lado da democracia, da liberdade de manifestação e de organização do povo brasileiro e contra os crimes. Usar o cargo de presidente para defender o interesse privado de um ministro, isto é crime de responsabilidade, que é o que Michel Temer acabou de cometer. E esse pedido de impeachment vai ter que tramitar aqui, deputado Rodrigo Maia. Aquela coletiva me deu vergonha alheia, sinceramente. Um absurdo, um presidente da República que tem que ir a público para explicar por que defendeu o interesse privado de um ministro e mentir. Mentiu publicamente, mas ao mentir confessou que entrou em contato com o ministro,
para encaminhar para a AGU matéria que para lá não deveria ir. Então há de fato um crime explícito de responsabilidade que precisa ser enfrentado. Aqui neste plenário eu não vi, fiquei tentando ouvir sinceramente os argumentos, as desculpas, ou pelo menos as tentativas de encobrir, mas nem essa coragem os parlamentares tiveram, porque não tem como fazer a defesa do indefensável. Esse é um momento de crise política aguda, de intensificação da crise política, da crise institucional. Esse governo não consegue responder nem ao mercado que ele tanto defende, porque a previsão da economia é de absoluta estagnação para o descenso. Essa é a perspectiva do mercado e, por isso, tanta insatisfação, inclusive de articulistas econômicos. Hoje eu vi artigo de Delfim Neto, artigo de vários economistas mostrando a decepção e a incapacidade desse governo apontar rumos de desenvolvimento, de produção, de trabalho, de ampliação do emprego e da renda, para além de destruir direitos, para além de destruir a nacionalização e a reserva de mercado para empresas estratégicas nesse país. Agora chegamos a esse plenário, sem que esse debate tenha ganho corpo, que deveria ganhar, para votar as 10 medidas. Vamos votá-las. Votamos a urgência na semana passada para trazer a pauta e vamos votar novamente. Tentaram distorcer o comportamento de quem votou pela urgência. Tentaram vincular isso com a anistia do Caixa 2. Tentaram vincular isso com uma outra pauta. Mas o que nós votamos aqui foi para trazer as medidas ao plenário. Demanda da sociedade, demanda do Ministério Público. Quando estivemos com o Procurador-Geral da República, Dr. Janot, quando essas medidas para cá foram encaminhadas, ele nos disse para todos os líderes: essa é uma proposta inicial, que pode ser modificada, pode ser enriquecida, podem contribuir. E nesse momento aqui o que nós vamos fazer é contribuir. Vamos sim votar as medidas, mas vamos buscar votar destaques que tirem desse relatório arbitrariedades, abusos e o preterimento do direito de defesa. Queremos que o Estado Democrático de Direito se estabeleça. Queremos combater a corrupção dentro da lei, dentro do Estado Democrático de Direito, impedindo recurso ao habeas corpus, impedindo deduragem paga, impedindo que novos recursos arbitrários possam ser cometidos contra qualquer cidadão brasileiro. Queremos o Estado Democrático de Direito, combate à corrupção dentro da lei. E todos estão submetidos à lei. Todos os poderes têm que estar submetidos à lei para que os abusos, de qualquer um que seja, possam ser punidos também dentro da lei. Então vamos votar sim, ressalvados os destaques, vamos votar destaques de um a um, analisando e votando cada um deles, mas dentro de um eixo de combater a corrupção e combater também arbitrariedades ou preterimento do direito de defesa. Muito obrigado.